Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 18, e vamos ler três versículos do 30 ao 32, em nome de Jesus Cristo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Amém? Podem sentar. Temos, como eu já disse, mais uma mensagem que foi traduzida e será distribuída. O nome é Como Posso Eu Vencer? Será que alguém tem a resposta? já há dedos levantados. Ok. Como posso eu vencer? Como posso eu vencer? Certo? Vamos tentar, depois de ler esta mensagem e de a estudar, por alguma razão o Senhor escolheu este título na lista de mensagens para que ela saísse nesta altura e fosse colocada nas nossas mãos. Quem sabe, Deus conhece os corações e por isso Deus sabe como responder, certo? E nesta manhã nós teremos na mão exatamente a resposta, eu creio, a essa questão. Como é que eu posso vencer? Entretanto, temos o salmista a falar que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. O caminho é perfeito, a palavra é provada. Parece que uma coisa tem a ver com a outra, não é? Mas se nós não tivermos o entendimento daquilo que está a acontecer, nós vamos apenas tomar as palavras. Caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ora, Jesus disse que Ele era o caminho e Jesus foi aquele que por nós foi posto à prova, certo? Ele era a palavra, Ele era o caminho, Ele era a palavra, Ele foi provado. Portanto, o salmista Davi estava a falar de quem? De Jesus, certo? Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Como posso eu vencer? Nós conhecemos a história de Davi, como na história dos profetas de Deus, ao longo dos séculos, dos milénios, das eras. Nós conhecemos, não é? E reparem, Davi escreveu este salmo, este cântico, exatamente na altura em que o Senhor o tinha liberto de todos os seus inimigos e das mãos do próprio rei Saul, não é? E repare, Saul era mais do que um rei. Saul era um ungido do Senhor. E por isso quando Saul, Deus o pôs à prova, porque repare, naquela era, naquele momento, Davi era o quê? Ele era a palavra também. Ele estava a ser provado também. E ele foi colocado à prova e Saul foi colocado ali nas mãos dele.
E os homens de guerra dele disseram assim: olha aí, resolve já o assunto, mata-o já. E ele disse: que Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. No entanto, o que é que Saul buscava? Matar Davi. Certo? Saul, apesar de ser um ungido do Senhor, ele estava também ungido naquele momento, tomado por um espírito maligno. E, repare, o próprio filho Jonatas lhe diz: mas tu tens sido tão abençoado por Davi? Israel, tantas vitórias sobre os filisteus foram colocados para lá das fronteiras de Israel. Nenhum deles tem a ousadia de colocar um pé cá dentro, porque eles sabem que não têm hipóteses, não é? Apesar disso, Saul buscava matar Davi. E Deus sempre defendeu os dois. Nem deixou que Saul matasse Davi, né? Nem deixou que Davi matasse Saul. Mas cada um deles estava a ser provado. Ambos ungidos, presta atenção. Samuel ungiu os dois com o mesmo óleo da unção, ordenado por Deus para ambos. Deus disse: não, disse a Saul: não, vai e faz como o povo diz, unge-lhe um rei. Deus escolheu aquele, certo? Ele foi ungido. E Deus depois mandou Samuel, ungir Davi. Portanto, eles eram ambos ungidos do Senhor. E Saul buscava um caminho errado. E Davi lutava por caminhar sempre no caminho certo. E ambos, prestem atenção, ambos estavam à prova. Ambos caminhavam num caminho provado. Certo ou errado? Está a ver? Portanto, o caminho errado não é tão fácil como julgam, como por vezes parece. É um caminho de luta, é um caminho de prova, porque assim, as pessoas lá fora não estão felizes, não têm paz, não têm o Espírito Santo, não conhecem Deus na sua plenitude. Isso faz toda a diferença. Ter experiência com Deus. Aí nós sabemos do que estamos a falar. Certo? Porquê? Porque temos experiência. E essa experiência nos vem de quê? Do caminho que nós percorremos. O caminho, ambos os caminhos são provados. Veja, está aqui. Certo? Agora, o que o salmista está a dizer é que o caminho de Deus é perfeito. Mas apesar do caminho de Deus ser perfeito, a palavra de Deus é provada. E como a palavra de Deus é de Deus, e se a palavra é provada, Deus é o quê? Provado também. Agora eu vou ver, não é? Repara, o próprio Elias disse lá no Carmelo: agora vamos ver quem é Deus. Elias disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Dois caminhos provados, mas conduzindo a lugares, a finais bem diferentes. O final é diferente. No final, não é? A Bíblia diz: então no final vós vereis. Lá em Malaquias, já leu? No final vós vereis então a diferença entre o justo e o ímpio. Mas o ímpio é provado na sua impiedade.
O justo é provado na sua justiça. Ambos caminham num caminho. O final desse caminho é diferente. Vão dar a lugares diferentes. Vão ter resultados diferentes. Vão ter galardões diferentes. O caminho de Deus é provado. A palavra do Senhor é provada. O caminho de Deus é perfeito. Um escudo para todos os que nele confiam. Agora repara, o caminho é perfeito, a palavra é provada. E quando algo é posto à prova, tem como resultado duas hipóteses. Prova-se que é verdadeiro ou prova-se que é falso. Amém? Mas se o caminho é perfeito, então quando é posto à prova, só pode ter um resultado. Tem que provar que é verdadeiro. Só pode ser esse o resultado. Porque reparem, o caminho falso não leva à perfeição. É verdade? Alguém me pode dizer o contrário? Ah não, o caminho falso leva à perfeição? O caminho falso leva ao inferno, leva a Satanás. A perfeição nele? Não. Quase que ele era perfeito. E foi por causa disso, por ele julgar que apenas uma palavra não tinha importância alguma, apenas o facto de ele não poder criar não tinha importância nenhuma, ele disse isso para Eva, não tem importância, Deus não vai ter isso em conta. Mas quando ela falhou nessa palavra, ela introduziu a morte na humanidade, certo? E ela representa a igreja, e se a igreja hoje falhar numa palavra, ela vai estar ataviada, ela vai estar vestida de noiva, ela vai estar à espera do noivo, ela vai estar a tosquenejar junto com as outras, parecendo que está preparada num caminho certo e perfeito, certo? Porque Saúl e Davi, Moisés e Balaão estavam ungidos pelo mesmo Espírito Santo, e isso tem confundido muitas gerações. Não nos pode confundir a nós hoje. Recebemos o Elias da última era, da última dispensação da nossa era, da era gentia, né? Deus ainda irá tratar com os judeus. Não temos nada a ver com isso, certo? Estamos no final da nossa dispensação. Deus determinou um tempo em que Ele deixou de olhar para os judeus e se virou para nós, para os gentios. Enviou um profeta, Paulo, iniciar uma era gentia. Eis que desde agora, disse Paulo, eu sacudo o pó dos meus pés e vos deixarei, porque rejeitais o Evangelho da verdade, rejeitais o caminho da verdade, rejeitais o caminho de Deus, e desde agora me voltarei para os gentios. Já leram em Atos? Essa foi a mensagem daquela hora, daquele dia. Naquele momento, Deus estava a determinar. Repare como Samuel disse quando Saúl lhe rasgou o manto, não me deixes, vem cá, ele rasgou o manto. Ele disse, desde agora, está aqui representado, o Senhor rasgou o teu reino de ti. Certo? Como nós cantamos, quando Jesus expirou, a terra tremeu, a terra se abriu, a terra se revolveu, e o véu do templo se rasgou, não de baixo a cima, mas ele se rasgou de cima a baixo, sendo o quê? O caminho provido de Deus para nós. Estamos juntos? Caminho provido, a prova estava ali, bem na frente dos olhos, exposto, humilhado, morto, carregando sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Todos.
Não ficou um no seu ombro, ou no meu, ou do que quem quer que seja. Ninguém pode dizer, não, esse caminho não é tão perfeito assim, porque houve este pecado assim e assim, assim, que permaneceu sobre mim. A unção está errada. A palavra não está perfeita, porque a palavra perfeita diz que Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Certo? Levou sobre si todas as nossas maldições. Fomos sarados pelas suas pisaduras. Portanto, não sobrou nada para nós. Ele levou tudo. E estava ali exposto. E aquele era o quê? Aquele era o caminho perfeito de Deus para nós. Amém? O que é a verdade? Se, reparem, o caminho é perfeito e, portanto, tem como resultado provar que é verdadeiro, o que é a verdade? Deixe-me dizer-lhe o que é que o dicionário diz acerca disto. O dicionário diz que a verdade é aquilo que está intimamente ligado a tudo o que é sincero. Certo? Portanto, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Ora, repare, verdade é um caminho que leva a tudo o que é sincero, verdadeiro. É a total, repare bem, é o dicionário que diz. Não é, eu na minha igreja dizem, não, o próprio dicionário que está aí fora diz, é a total ausência de mentira. Portanto, nem um J, nem um til é falso. Por isso Jesus disse, se um J ou um til for mudado, acrescentado ou tirado, a sua parte será tirada do livro da vida. E sabe qual é a sua parte? É o seu novo nome. Certo? Porque você não vai chegar ao céu se chamando Manuel Joaquim dos Santos Pires. Certo? Ou Passos Dias Aguiar Mota. Não é esse o seu nome. Certo? Você conhece alguém que se chama Passos Dias Aguiar Mota? Não conhece ninguém. Também não. Mas há um nome... Alô, finalmente temos igreja. Amém. Amém. Amém, irmão Tiago. Conhece alguém que se chama Passos Dias Aguiar Mota? Não. Ok, irmão. Mas há um nome. O seu novo nome está escrito no livro da vida. Amém? E o próprio Senhor Jesus Cristo tem um novo nome. Sabe qual é? Quando Ele voltar para o milénio, Ele vem montado num cavalo com um novo nome. E esse novo nome está escrito na coxa dele. Foi onde Deus marcou Jacó, também foi na coxa. E ele também vem marcado na coxa. Né? E a Bíblia diz lá em Apocalipse 19, que ele é chamado a Palavra de Deus. Amém? Amém? Portanto, a palavra é provada até o fim. Repara, até o fim. A palavra é provada. Portanto, ele vem aos gentios, ele vai aos judeus, vai tratar com eles, vai separar os 144 mil, sempre a palavra sendo provada. Os dois profetas irão aos judeus com o quê? Com a palavra sendo posta à prova novamente. Eles levarão novamente o poder
parar a chuva, de tornar os rios em sangue, eles voltarão com o mesmo poder e finalmente eles serão mortos e expostos como o Senhor Jesus Cristo, porque provando a palavra e provando o quê? Que o caminho de Deus é perfeito, sabe porquê? Porque eles então finalmente ressuscitarão aos olhos deles. Está a ver? Deus se deixa pôr à prova. Cada um de nós, como cristãos, estejamos sempre disponíveis para ser postos à prova no nosso cristianismo. E o que é ser posto à prova? Atenção, posto à prova. Mas o que é isso? Vão-me matar, vão-me crucificar, vão-me fazer isto ou aquilo mais. Neste momento, esse não é o tempo, essa não é a era. Neste momento, Satanás trabalha na mente. Na mente. O que é que vais lá fazer? O que é que te aproveita com isso? O que é que te aproveita ler, estudar a Bíblia, a mensagem, ir à igreja? O que é que te aproveita? Não é? O que é que te aproveita estar lá sentado 1 hora, 2 horas? Eu ouço os comentários, é um excesso. É um excesso. Não é? Porque o que é que aproveita? Bem, realmente essa é uma questão pertinente. O que é que aproveita estar aqui? O que é que aproveita ouvir? Certo? Tem que haver uma causa, tem que haver uma razão. Temos estudado isso já há algum tempo atrás. A mensagem como uma causa, a palavra como uma causa. Certo? Como uma causa na qual estaremos ou não dispostos a lutar. Porque uma causa é algo, é um juízo, é um objetivo, é um projeto pelo qual se luta, empregamos o nosso melhor. Colocamos lá o nosso melhor, na causa, não é? Ou se as pessoas dizerem, as guerras são uma coisa tremenda, uma coisa sem sentido, sem nexo. No entanto, elas são resultado da defesa de uma causa, não é? Ou se dizer uns patriotas dizendo, não, se o meu país for para a guerra, eu tenho a obrigação, o dever de ir também. Outros já não pensam assim. São causas diferentes. São caminhos diferentes. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Não adianta nada, rapaz, andar com a Bíblia, como eu já li, não é? O profeta dizia, muitos usam a Bíblia como um desodorizante. Anda sempre debaixo do braço. Só serve para andar debaixo do braço. A Bíblia não é um desodorizante. É isso que você compra aí no supermercado ou na loja de beleza, compra um stick ou spray ou um roll-on, um spray ou um creme, ou o que quiser, isso são desodorizantes, não é? Você vem à igreja para carregar a sua Bíblia, para carregar, ora, mais uma mensagem, ora, obrigado, Deus abençoe, até à semana. Chega à casa e a mensagem, estante. Para que serviu a mensagem? Olha, desta vez são capas cor, eu não vou dizer a cor para não fazer rir ninguém, porque eu sou muito torcido nas cores. Isso parece-me que é laranja, mas eu não tenho a certeza. Cor de laranja. Desta vez é cor de laranja a capa. É cor de laranja, irmão. Irmão Tiago, é cor de laranja. É? Glória a Deus. O irmão Tiago é da igreja. O irmão Tiago crê no pastor. O pastor fala, é o amém. Deus abençoe, irmão. Para mim também é laranja, irmão. Mas já estão ali atrás a dizer que não é nada disso. Está a ver, irmão Tiago, como as coisas acontecem? Diz também o dicionário, a verdade é muitas vezes desacreditada. Como é que o dicionário chega a essa conclusão? Como é que o dicionário chega a essa conclusão? Que a verdade, porque repare, a verdade tem que ser recebida, aceita como tal. O que é que adianta eu estar para aqui a palarrar, a bater páginas e páginas, quotes atrás de quotes, se para aqueles que ouvem isto não passa de uma estratégia?
Eu venho à igreja por uma estratégia, para ver se no final Deus me levará com Ele. Essa não é a estratégia de Deus, porque não foi isso que Ele fez quando andou na terra. Ele foi provado ali. A minha filha mandou por estes dias para nós, por e-mail, um vídeo muito interessante, onde mostra o ourives a bater o ouro e a prata. E ele dizia, não é, que quanto mais ele bater, perguntavam-lhe assim, mas quando é que você sabe, em que ponto é que você sabe que a prata e o ouro estão prontas, não tem mais escória, não tem mais lixo, não tem mais impureza, não tem mais imundície? Quando é que você sabe? E ele disse, eu vou batendo lá. O caminho de Deus, a palavra é provada. Eu vou batendo e batendo lá, até ao momento em que aquele pedaço de chapa refletir a minha imagem. Eu vou olhar para lá, para a prata, para o ouro, para aquela placa, e eu vou me ver ao espelho. Então ele está puro. Deus disse, amém. Ele pôs isso na Escritura. Lá em Malaquias. Vocês vão ser provados como o ourives prova o ouro e a prata. Certo? A palavra vai bater nos corações. E dê graças a Deus por isso. Sabe o que é que isso quer dizer? Que você é um eleito. Você é um eleito. A palavra é provada. Você é a palavra da era hoje. É ou não? Quantos são a palavra da era hoje? A palavra é provada. Sabe o que é que isso significa? Você é um filho, uma filha de Deus. Você é a porção da palavra de Deus para esta era. Como Paulo foi, como Ireneu foi, como João foi. João foi também, certo? Como Mateus, Marcos, Lucas. Como Ireneu, Columba, Martin, Lutero, Wesley. Foram a mensagem da hora para aqueles dias. E nestes dias, Deus disse, antes do fim, eis que vos enviarei o profeta Elias. Entendem agora porque é que em 1933, no Rio Ohio, os céus se abriram e o mesmo Deus disse, assim como João Batista, certo? Trouxe o anúncio da minha primeira vinda, a tua mensagem, não foste tu. Nós temos que pôr as coisas no seu devido lugar. Deus não disse tu, ó fulano de tal, é que vais fazer. Deus disse a tua mensagem, ou seja, aquilo que tu falar, aquilo que eu falar por ti, irá anunciar a minha segunda vinda. Nós não podemos colocar isso numa gaveta e fechar a gaveta e fazer de conta que nada aconteceu. Agora, Deus não estava a falar lá para fora, Deus estava a falar cá para dentro. Preste atenção. E por isso, quando entramos aquela porta, entramos com uma responsabilidade. A responsabilidade de sabermos e querermos o que é que vimos aqui fazer. E o que é que vimos cá ouvir? O que é que vimos cá buscar? E isso nós não temos que dar satisfação um ao outro. Certo? Porque a quem devemos satisfação é aquele ou aquilo que nos está a provar. E a nossa vinda aqui é uma prova de palavra. Certo? A palavra está a ser posta à prova. E o autor da palavra está a ler os corações. Para saber, repara, o profeta disse um dia, naquele dia você terá que dar conta do que fez com o Espírito Santo que lhe foi dado. Quando é que esse Espírito Santo nos foi dado? Quando é que ele nos é dado?
Vimos na semana passada ainda, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito de Cristo em nós, hoje. Isso não produz nada em nós, é como que nada esteja a acontecer, não faz de conta, não tem mal nenhum, olha, hoje não vou, não ouço, hoje não me interessa o tema, hoje não vou nem ouvir, não ficou nada. Tem todo o direito, mas lembre-se, o caminho é provado, a palavra é provada, e se estamos no caminho de Deus, estamos no caminho perfeito. Não ponha isso em causa. O caminho de Deus é perfeito, certo? Diz também, a verdade é muitas vezes desacreditada, e o ceticismo, sabe o que é o ceticismo? Uma pessoa cética da palavra é uma pessoa que ouve, tal e Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Será que foi assim? Cristo ressuscitou. A Bíblia até diz aqui em Mateus 29, 27, que até hoje permanece a mensagem de que os discípulos vieram de noite e aproveitaram o sono dos guardas para o levar, para o roubar. Nunca mais se soube nada dele, nunca mais se viu nada. Ontem vi uma notícia. Os arqueólogos andam no túmulo de Jesus. Estou para ver o que é que vai ser dali. Descobriram o túmulo e agora andam lá a investigar. No túmulo de Jesus. Ou seja, no lugar onde o corpo dele foi colocado e onde a pedra foi revolvida e onde Pedro entrou e viu que realmente ele não estava, e onde Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres foram, e o anjo lhes disse, aquele que procurais não está aqui, mas ressuscitou. E elas creram, e voltaram para trás, não voltaram lá. Não, mas a gente então vai limpar a campa, vai pôr flores, vai pôr velas, a gente vai pôr uma mármore, uma lápide com o nome dele, nascido a não sei quantos. Ninguém sabe, certo? E a gente põe lá uma dedicatória dos amigos que te amam eternamente e tal. Está a ver? Não voltaram lá. Se ele ressuscitou. Se ele já andava numa outra dimensão, ele depois apareceu no meio deles, sem sequer tocar à porta, sem sequer abrir a porta, sem sequer ter uma janela aberta, e ele apareceu no meio deles e comeu e bebeu com eles. E finalmente, ao fim de 40 dias, foi levado aos céus, aos olhos deles. Mas muitas vezes a verdade é desacreditada e o ceticismo e a descrença ou incredulidade da verdade instala-se. Ceticismo, descrença, incredulidade, indiferença. Isso é tudo teoria, isso é tudo doutrina, não é nada disso. Está bem, é fanatismo para outros, é isto, é aquilo. Há sempre um rótulo que se coloca. É por causa desse rótulo que a pergunta que nos fazem é sempre a mesma. Qual é a sua religião? Qual é a sua igreja? Em busca de um rótulo, certo? As pessoas que não creem, não é? Andam nos médicos, nos hospitais, nos especialistas, porque eu sinto isto, eu sinto aquilo, mas aqui não tem nada, ali não tem nada, mais exame atrás de exame, mais análise atrás de análise, à procura de um rótulo. Quando finalmente encontram esse rótulo, dizem à pessoa, olha, a partir de agora você é como um frasco, vamos pôr uma etiqueta, você tem isto lá dentro. A pessoa sai e a primeira pessoa que encontra, o que é que lhe vai dizer? Eu tenho isto. Certo? Eu tenho. Como um frasco com um rótulo.
eu tenho isto. Colocaram lá dentro aquilo. E vem e passa a espalhar essa mensagem, essa nova palavra. Essa nova palavra em muitos corações passa a ser a verdade. Eu tenho um cancro, eu sou canceroso. E não sai dali. E o cancro também não. Porque é uma prova, é uma batalha. É uma batalha. E quanto mais você disser que tem, mais a porta se fecha, mais a tampa do frasco roda para manter lá dentro aquele conteúdo. Eu tenho isto. Olha, quer que eu lhe diga assim o que é que eu tenho? Eu tenho o Espírito Santo. Mas você tem isto, aquilo mais. Sim, ok, tudo bem. Repare, estamos num corpo que se degenera a cada dia. A cada segundo ele morre mais um pouco. Mas há algo que vivifica. Essa é a diferença. Repare, havia Moisés e havia Balaão no caminho ao mesmo tempo. Havia Saúl e havia Davi. Apareceram Golias, apareceram filisteus, mas Davi estava ali. Apareceram filisteus, mas Sansão estava ali. Certo? Com uma queixada podre de camelo, de centenas ou milhares de anos lá no deserto, ele pegou naquilo para provar que nem era ele, nem as tranças, nem a queixada do jumento que partia os capacetes daqueles filisteus. O que é que era? Era a palavra que ele representava, que estava a ser provada. Quando você está numa prova, numa tribulação, num problema, não é você que está a ser provado, é a palavra que está em si. Creia nisso. Esse foi o grande dilema de Jó. Ele não entendia porque a palavra estava lá. Ele tinha dado a Deus todos os holocaustos. Ele dizia amém a cada jota, a cada til. A palavra estava lá. E ele não entendia como é que aquilo era possível. Até que ele viu a palavra na cruz. E depois ele viu a palavra a sair da cruz. E depois ele viu a palavra a sair do sepulcro. Esse é o seu caminho. Esse é o meu caminho, esse é o nosso caminho. Sim provados, sim difícil, sim lutas, sim batalhas, sim desilusões, sim choro, sim lágrimas, sim, mas a alegria vem ao amanhecer, naquele amanhecer. Está a ver? Porque sem revelação nós andamos todos os dias em busca do amanhecer. Será este amanhecer? Será aquele amanhecer? Será o amanhecer da ressurreição? Será o amanhecer do arrebatamento? A alegria vem. Sai o choro, sai o pranto, sai a lágrima, sai a morte, sai a desilusão, sai tudo. Tudo o que não é caminho perfeito. Está a ver? Por isso, irmão e irmã, há uma perfeição à sua espera. Ai, que grande revelação do meu pastor. Como? Está na Escritura, leia lá em Coríntios. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então tragada foi a morte. Porquê? Porque a morte está neste corpo. O profeta, isso foi uma grande surpresa para mim, quando eu li o profeta dizer, bem, eu também fui sempre muito limitado no meu conhecimento físico, não é? Natural, sempre fui um bocado limitado, fui bom até à 4ª classe, depois, pronto, aquilo era só mesmo para passar, não é? Eu li o profeta dizer, ouça, quando você vai para o túmulo, quando você vai para a terra, o que vai comer o seu corpo não são os bichos de fora. Eu julguei que eram ratos, minhocas, toupeiras, toda a gente se ia banquetear ali. Ele disse, não. Ao fim de 72 horas, os bichos que estão dentro de si começam a sair cá para fora.
Certo? São esses bichos que estão lá dentro, não é? Que fazem urticária, que fazem comichão, que fazem problema no estômago, no pulmão, no coração, nos brônquios, na cabeça, nos olhos, no nariz. São os bichos que estão lá dentro. É fruto deste corpo que nasceu fora da vontade perfeita de Deus. Agora, há um corpo para si, feito por Deus, feito pela mão do próprio Deus. Não se apegue muito a esse tabernáculo. Não se apegue muito a ele. Estamos de passagem. Se eu conheço a canção estou de passagem nesta terra. Estamos de passagem aqui. Nascemos de ato sexual. Deus não tem nada a ver com isso. Não foi vontade de Deus. Mas sabe o que é que Deus fez? Deus pegou nessa porção de terra e Deus marcou-a. É como talhões aí fora, não é? Lotes que às vezes vão a leilão, não é? Um lote é de um, outro lote é de outro. E Deus olhou esses lotes desde lá de cima e colocou marcas neles. Este lote é meu, este lote é meu, este lote é meu. Estão marcados. Marcados por Deus. Ninguém mais tem autoridade de construir lá dentro. O edifício que está a ser construído lá dentro é loucura para o mundo. Porque tem a forma de uma pirâmide. Ninguém constrói assim. Alô? Só que a pirâmide no topo está rapada. Falta-lhe a pedra angular. Ainda não foi colocada lá. Tem fé, tem virtude, tem conhecimento, tem temperança, tem piedade, tem sabedoria, tem amor fraternal. Só não tem o Espírito Santo. Só não tem a cabeça. Por quê? Amém? Ela já está desenhada, o lugar dela está lá, nós sabemos que ela virá, certo? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que dormem em Cristo se levantarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, não os precederemos, mas todos juntos, transformados num abrir e fechar de olhos, ou seja, num abrir e fechar de olhos, a pedra angular será colocada lá. E a construção de cada um desses lotes ficará concluída. Certo? E esses lotes serão então purificados, porque eles serão ocupados no milénio. O dicionário diz também a verdade é muitas vezes desacreditada. E o ceticismo e a descrença, a incredulidade da verdade. E o que diz Cristo acerca disto? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Então está aí o caminho. Temos, portanto, que trabalhar a questão do ceticismo, que é o quê? Descrença. Essa é a grande batalha do cristão. Amém? O ceticismo, algo lá dentro trabalha, não é? Em cada jota, em cada til, o ceticismo vem e põe à prova, mas será? Isso nunca acontecerá contigo. É? E passou a viúva de Naim, levando o seu filho, e Jesus disse: moço, levanta-te. Isso nunca acontecerá contigo. Será que nunca acontecerá consigo? Pode acontecer. A qualquer momento. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é o que você tem que dizer à voz do ceticismo. Amém? É o que tem que dizer à voz do ceticismo, à voz da descrença, à voz da incredulidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez, Ele faz e Ele fará. Amém? Mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia.
com as suas costas para a tenda, ele disse: por que riu Sara? Como podem ser estas coisas? Se ela não tivesse estado em Abraão, a sua noiva nessa altura, Deus lhe teria tirado a vida. Sabe porquê? Porque ela estava a pôr em causa o quê? O que Deus disse, exatamente. Ele era Melquisedeque, rei de Salom, que significa rei de paz, sem princípio de dias nem fim de vida. E ele disse: por que riu Sara? E ela disse: eu não ri. Os lábios dela não se mexeram. Ela vinha à igreja, ela sentava, ela ouvia a palavra, mas no coração dela, naquele dia, aquela pregação, o coração dela não conseguiu dizer amém. Porque o Espírito estava a falar com ela e a dizer-lhe: no tempo certo traz um filho. E ela, com 90 anos, não pôde acreditar nisso. Como é que eu, com 90 anos, posso ter um filho? No tempo certo, já depois de 25 anos de prova, o próprio Deus vem e diz: no tempo certo, Sara, tua mulher, terá um filho. Imagine que hoje Deus dizia isso, não é? Temos ali uma irmã já avançada em idade e outra irmã já avançada em idade, e Deus dizia: no tempo certo traz um filho. Mas lá dentro, porque é para lá que Deus está a olhar, é para lá que a mensagem nesta manhã está a olhar, lá dentro, tem um filho. Como é que nesta condição, desta idade, o marido naquela idade, naquela condição, não é? Pode ter um filho. Agora vá lá e veja quantos filhos mais Abraão teve, até depois que Sara morreu. Não é? Porque a palavra estava a ser provada e a palavra de Deus também é provada, mas ela é a única que leva à verdade, prova que está certa. Por isso haverá um arrebatamento. Esteja eu no cemitério, esteja eu aqui, esteja eu em casa, esteja eu na China, esteja eu no Polo Norte, haverá um arrebatamento, porque a palavra está certa. Assim estaríamos nós hoje, com toda a nossa incredulidade, se não estivéssemos em Cristo. Estaríamos mortos. Deus nos mataria. Deus disse: no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Ou seja, nascemos em que condição? Nascemos mortos, aos olhos de Deus. Só por Jesus Cristo fomos vivificados. Por isso Jesus disse, entendem agora, necessário vos é nascer de novo. E o que é que disse Nicodemos? Mas eu já nasci. Mas ele tinha nascido aonde? No reino da terra. E Jesus estava a falar de um novo nascimento aonde? No reino dos céus. Aquele que não nascer de novo, o profeta disse, não entenderá nada acerca do reino dos céus. Não, ele disse, não verá o reino. Certo? E ficou assim até aos nossos dias, até 1933. A partir de 1933, Deus começou a falar de outra maneira, a esclarecer, repare, eventos modernos esclarecidos por profecia. Está a ver? Esclarecidos. O que é um esclarecimento? Não é? É o tirar toda a dúvida. É o expor claramente, provar claramente se for preciso, mas provar o quê? Que está certo. Certo? Está certo. Está a entender? Assim estaríamos nós hoje, com toda a nossa incredulidade, se não estivéssemos em Cristo. Isso nos mantém ali mesmo. Veja, ele não podia tomar Sara sem ferir Abraão, veja.
Ele não pode tomar a si. Sabe porquê? Porque na sua frente se apresenta Cristo. Mas eu paguei o preço por ele. Então Deus, quando olha para si, não olha diretamente para si. Não vê o que há, o que os seus olhos veem. Está a ver? Quando falarmos com Deus, temos que ter essa noção de que Deus não nos está a ver com os mesmos olhos que nós nos vemos. Por isso nós temos que falar com Deus de acordo com aquilo que os olhos de Deus veem. Não é? Repare, apesar da minha dificuldade em entender as cores, não é? Se falar com um invisual, não é? Isto para mim não tem dúvidas, é azul ou é roxo? Não, acho que é azul. Mas se eu falar isto com um invisual e lhe disser isto é azul, ele vai ficar assim, não é? Porque ele não está a ver com os meus olhos, certo? Agora, se eu lhe disser a ele, Cristo ressuscitou, ele está vivo e hoje vive em mim, e ele disser amém, aleluia, glória a Deus, eu creio nisso, nós estamos os dois a olhar a mesma coisa, apesar dele não ser invisual. Não sei se me faço entender. Portanto, há circunstâncias que, apesar das diferenças no corpo, são comuns a todos. Estão-me a fazer entender? Portanto, quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Cristo. E Cristo é o quê? A palavra. E portanto, quando nós formos falar com Deus, temos que falar com Deus através de quê? Através de Cristo, a palavra. Por isso ele diz lá em João, se vós permanecerdes em mim, permanecerdes. Amém? Desculpe, eu estou a ficar um bocado suado. O casaco é um bocado grosso. Ele diz, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra, não é as minhas palavras, a minha palavra, de Gênesis a Apocalipse, certo? Permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque ele diz, porque tudo quanto vos for feito, em consequência dessa oração e dessa permanência nesse caminho provado, é para a glória de Deus. Ou seja, quando Deus olha para si, Deus não o vê vesgo, careca, mouco, com os olhos desgrobiados. Deus não vê nada disso. Você é tacanho a falar, troca as cores, troca as ideias, esquece as coisas. Deus não está a ver nada disso. Deus está a ver Deus está a ver perfeição em si. Você já deu conta disso? Irmão, Deus olha para si, Deus o vê perfeito. Quem somos nós agora? Com que autoridade vamos nós dizer, não, mas eu não sou perfeito. Ah, mas eu sou pecador. Que mensagem da hora é a sua? Está Deus errado? É por isso que muitas vezes nós oramos e Deus nem ouve, porque não sabe o que é que você está a falar. Não sabe, Deus não entende. E muitas vezes nós dificultamos tanto as coisas. Olha uma coisa, vá ao Getsemane. Vá ao Getsemane. E veja o que a poucos passos do Calvário Jesus disse quando orou ao Pai.
E ele foi 3 vezes e orou das 3 vezes a mesma coisa. Paulo foi 3 vezes e orou 3 vezes a mesma coisa. E a resposta foi igual: a minha graça te basta. Você diz, a Bíblia não diz isso de Jesus Cristo. Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Jesus não saiu do caminho, tal como Paulo, por causa da tribulação. E o que é que nós vemos aí? As igrejas todas, até as denominações hoje se queixam da falta de vocações, da falta de povo na igreja, da falta de militância. As igrejas estão cheias de problemas, de pessoas que não estão dispostas a dar nada para Deus. Não tem oferta, não tem tempo, não tem oração, não tem amém, não tem aleluia, não tem voz para cantar, não tem nada para dar a Deus. Está aqui a fazer o quê então? Porque Deus está aqui. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, né? Eu estarei lá. Então, repare, qual é o meu caráter? Sabendo eu isso, eu estou a falar por mim. Entrar aqui dentro, não honrando isso, não sabendo isso, não fazendo nada com isso, eu não sou capaz. Nenhum de nós é capaz de o fazer, ou é? Porque senão, estamos aqui como podíamos estar no outro lado qualquer, e há lugares bem mais divertidos para nós estarmos, não é? Podíamos estar num lugar todos na mesma, onde houvesse uns rojões, uma feijoada, uns carrosséis, sardinha assada, e nós estávamos juntos na mesma. Amém. Não estávamos. Estávamos alegres, éramos companheiros, né? Olha, vou andar ali um bocadinho de carrossel e minguejar. Agora vai mais um copito, agora vai mais uma sardinhada, a seguir vai uma rejoada, não, um pedaço de broa da vinha. Olha, vou andar no carrossel outra vez. Estamos aqui para andar de carrossel? O profeta ora assim: amado Deus, na mesma mensagem, amado Deus, tu tens curado a nossa enfermidade, agora perdoa os nossos pecados. Senhor, por não sermos o tipo de cristãos que deveríamos ser. O profeta da hora está a orar assim. E não está a dizer por eles não serem assim, está a dizer por nós não sermos o tipo de cristão que deveríamos ser, professando ser um homem ou mulher do Evangelho completo, e aqui vemos-nos a cair como uma galinha denominacional. O que é que ele estava a sentir? Que a mensagem não estava a entrar nos corações. Eventos modernos esclarecidos por profecia. Ou seja, o profeta estava a dizer estas coisas assim, 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 têm acontecido, estão a acontecer, vão acontecer, por isto, assim, assim, assim. E aquilo não estava a funcionar. Ajuda-nos, amado Deus, toma-nos e agita-nos. Pastor, peraí, quer dizer, mas eu não sou pessoa de vir para aqui, saltar, gritar, isso está bom para si.
Você está bom para si, você salta, grita, pincha, sua, transpira, fica rouco, vai à sua vida, achou que fez tudo muito bem, representou muito bem, mas eu não sou assim, mas eu sou outra pessoa. Não, repare, Deus não está a olhar para as palhaçadas que eu faço aqui. Deus está a olhar de onde é que elas vêm, se elas são sinceras, se elas pretendem transmitir determinada mensagem, porque eu conheço o povo da terra onde eu vivo. É por isso que Deus se representa num pastor local. Por que é que acha que é? Eu palmilhei a calçada, eu passei necessidade e eu encontrei a felicidade. Você diz, essa história é parecida com a minha. Claro que é. Eu acredito que sim. Eu até passei pior. Eu acredito que sim. Claro que sim. Mas agora temos chegado ao sítio, repare, é como ir apanhar o comboio. Agora estamos todos em campanhar, à espera que o comboio chegue, para depois entrarmos nesse comboio e irmos juntos para a rejoada, para as bodas do Cordeiro, para as bodas da noiva. Não há festa. Ainda há pouco os meus filhos estiveram num casamento, o Paulo teve em 2, com pouca diferença de semanas. Aquilo, no final da cerimónia, aquilo é bota para lá que já é tarde. Não há festa no casamento. Então é disso que estamos à espera. Esse comboio de que esperamos levar-nos a lá. O profeta diz, você só tem que ter o bilhete de embarque. Sabe qual é o bilhete de embarque? É aquele cartão que está até a minha fotografia, que tem, chamam-lhe cartão de cidadão. A fotografia até ficou um bocado mal, meio esbatida, estou muito mal naquela fotografia, eu acho que nem levo aquele cartão, tem que ter aquele cartão. Agora aquele cartão é um mensageiro da hora, diz que é o seu caráter. O seu caráter de cristão, de crente, de filho de Deus, de filha de Deus. Esse é o cartão de embarque. Com esse caráter entrará lá. Amém? Estamos alegres? Pastor, você está a falar dessa maneira, quer que eu esteja alegre? Eu estou aqui a fazer contas à vida. Será que eu vou entrar nesse... irmão, é pela fé. Não é por nada daquilo que você tenha feito, faça ou venha a fazer. Ou está lá pela fé, ou nunca estará lá. Essa foi a diferença entre a noiva sábia e a noiva néscia. Ajuda-nos, amado Deus, toma-nos e agita-nos com o Teu Espírito Santo. Está a ver? Não tem nada a ver com as lutas, com o bater do pé, não é? Senhor, os Teus discípulos toda a noite lutaram com o meu filho, não conseguiram expulsar aquele demónio. Sai, sai, sai. Não sai. Jesus chegou lá e disse, olha, e ele saiu. Certo? Porque é uma autoridade que vem de cá de dentro, não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro, está lá na semente, está lá na característica, na identificação do lote. Este lote é meu, é intocável. Não se esqueça disso. O profeta de Deus diz, Deus deixa que a provação venha, porque Deus confia em si. Você vai resistir para envergonhar Satanás, como o seu irmão Jó fez. Amém? Como o seu irmão Jó fez. Lutou ali, permaneceu, perseverou, até que ele viu a ressurreição. Já estou. Já sei, agora já sei, eu vou ressuscitar, mesmo que eu morra desta doença, eu vou ressuscitar. Quando ele recebeu essa revelação, Deus virou o cativeiro dele.
ficou com a pele como de um menino. É só cumprir a palavra. Não foi assim com Naamã. Aquela jovenzinha disse: pai, se ele te pedisse uma fortuna, ou até metade do teu reino, tu não lhe davas? Quanto mais se ele te pede que mergulhes 7 vezes no Jordão. Quando ele cumpriu a palavra, a pele, a carne se lhe voltou como de um menino. É só cumprir a palavra, irmão. É só cumprir a palavra. A pele se lhe voltou, a carne se lhe voltou como de um menino. Se há alguma coisa em nós que não te agrada, tira de nós, Senhor, e coloca os nossos pés na santa palavra de Deus e deixa o Espírito Santo arder no nosso coração e tira toda a escória. Sabe o que é a escória? É a impureza. Tira toda a escória da incredulidade. Ainda se lembra do princípio do culto, por onde começamos? O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada e pôr à prova é exatamente isso, não é? É bater ali até ficar perfeito. Certo? Deixa o Espírito Santo arder no nosso coração e tira toda a escória da incredulidade e o adormecimento deste dia. Presta atenção. O adormecimento deste dia, esta era, esta mensagem, esta nuvem que circula, né, de Laodiceia, é o que? É engano. Como julgas, rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta, e não vês. Não tens a revelação da era em que estás a viver. E as pessoas se deixam iludir, já têm tudo, já têm casa, já têm carro, já têm com que pagar as contas ao fim do mês, têm comida para pôr na mesa, já chega, já tem tudo, não precisa mais nada. Não precisa de Deus, não precisa de orar, não precisa de mensagem, não precisa de mais nada, já tem. Né? Olha, para agora, eu também não tenho muitas pretensões, eu tenho essa, de estar na glória com Jesus Cristo. Esse é o meu objetivo primeiro, certo? É estar lá, e estar lá convosco, certo? E ir naquele grupo atrás do profeta, não é? Ao encontro de Jesus Cristo e dizer assim: estes são aqueles que tu me deste para alimentar, e eu os alimentei em teu nome, certo? Amém? Paulo irá com os dele, Ireneu com os dele, Columba com os dele, Martin com os dele, e por aí adiante. Você diz, e os de Lutero? Então os luteranos também bons? Sim, os luteranos também bons. Aqueles luteranos perfeitos, diz o profeta, perfeitos que permaneceram perfeitos na sua doutrina, na mensagem daquele dia, e não se organizaram. Amém? Ó Deus, tira o adormecimento deste dia. Ó, levanta e agita-nos. Concede, Deus. Concede, purifica-nos, molda-nos, faz-nos, Deus. Concede. Não sei o que é que se passa agora. Não abrange tudo. Amém? A Bíblia dedica um capítulo inteiro a falar de homens e mulheres cujas obras de fé foram de tal forma reconhecidas de Deus que ficaram expressas na Escritura. Caminharam o caminho, foram provados, não é? Cerrados, cozidos, crucificados, fizeram tudo o que quiseram. As mulheres receberam os seus mortos na ressurreição. Certo? De qualquer forma, o mesmo capítulo diz que eles sem nós não serão aperfeiçoados. Certo? O rapto terá que ser com o corpo completo, apesar de tudo o que eles passaram, certo? Mas ainda não estão aperfeiçoados, o corpo ainda não está completo. Logo, que tipo de cristãos nos é necessário ser?
Porque nós mesmos poderemos ser colocados lá à espera do aperfeiçoamento. Repare, você diz, o irmão Branham está lá à espera do aperfeiçoamento? Claro que está. O irmão Branham, sim, e Paulo, e Ireneu, e Columba, e Martin, e Lutero, e Wesley, estão lá à espera do aperfeiçoamento, juntamente com os outros de que a Bíblia fala. Estão lá também à espera do aperfeiçoamento. Nós, se formos para lá, ficaremos lá também à espera do aperfeiçoamento. Qual é esse aperfeiçoamento? É esse corpo glorificado que está à sua espera. Porque eu sei, sempre a palavra, repare, porque eu sei que se este tabernáculo terrestre se desfizer, o que é que vai acontecer? Só sobra o osso. Abre-se lá a tumba e só tem osso. Vai para a caldeira, para cinzas, ao fim de não sei quantos anos. Não. A terra dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, os mares darão os seus mortos. Como que depois de queimados, depois de comidos pelos tubarões, pelas sanguessugas, como é que eles se levantarão outra vez? Jó disse, com o meu corpo e não outro, os meus olhos e não outros o verei. Quando este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um outro, não feito por sexo, certo? Não feito pela vontade do homem e da mulher, mas feito por Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Porque nós mesmos poderemos ser colocados lá em espera pelo aperfeiçoamento. E o que esperam eles? E nós, se para lá formos? Por todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiros, ovelhas, touros, novilhos, como uma morte substituta. Mas na grande economia de Deus havia na sua mente um real objetivo. Certo? Quando é que foi feito Cristo? Não se sabe quando ele nasceu, não é? O profeta disse, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e isso acho que decorreram 800 anos, mas a gente não sabe muito bem quando ele nasceu. Irmão, você é um principiante da Bíblia, então. Porque a Bíblia diz que antes de todas as coisas, Deus fez Cristo. Deus fez Jesus Cristo. E depois os dois, né, fizeram tudo o resto. De Cristo foi feita toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele e subsistem por Ele. A razão por que estamos aqui sentados é porque Ele, Cristo. Alô, igreja? Conhecem isso da Escritura? Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que se fez se faria. Colossenses lá. Se a memória não me atraiçoa. Tudo foi feito por Ele. Ele foi o primogênito da criação. Ele foi o primeiro a ser feito. Ele não nasceu depois, como nós. Repare, isso mostra o nosso percurso. Preste atenção, qual é o nosso tema hoje? O caminho de Deus é perfeito. Esse foi o nosso percurso. Antes de termos nascido, termos sido colocados na barriguinha da nossa mãe através da semente do nosso pai, nós já existíamos aonde? Na cabeça de Deus, na mente de Deus. E portanto o nosso nascimento carnal foi a expressão, a manifestação desse pensamento de Deus. E como se chamam os pensamentos de Deus? Palavra de Deus. A palavra é a expressão de um pensamento. Por isso você é a palavra. Será que isto é muita doutrina? Não é. É o nosso ABC. O profeta disse, nós temos que saber primeiro o nosso ABC para depois recebermos as grandes coisas de Deus. Certo? Por isso com Jesus de Nazaré foi a mesma coisa. O nascimento dele carnal foi apenas a manifestação na terra de algo que já tinha acontecido nos céus. Ele foi o primogênito da criação.
Isso significa que ele foi o primeiro a ser curado, a ser criado, perdão. Amém? Por isso, quando pedimos algo a Deus, não é? Veja isso. Tinha trocado a folha. Uma morte substituta. Mas na grande economia de Deus, havia na sua mente um real objetivo por vir, que era o seu Filho unigênito. Todos os cordeiros que morreram eram apenas a sombra e falavam da vinda do Calvário, do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas veja, a Bíblia fala de uma só oblação, de um só sacrifício. Podem ler isso depois em Hebreus 10, 12, 17 e 18. Mas nós vamos seguir em frente na mensagem à perfeição. O profeta de Deus diz: vocês estão prontos? Estão prontos para a palavra? Ouçam isto. Depois, quero que a deixem aprofundar. Ouçam atentamente. Porque com uma só oblação, não anualmente, não reavivamento após reavivamento, não reunião após reunião, não dia após dia, mas com uma só oblação, aperfeiçoou. Está a ver? Eles aperfeiçoaram-se? Nós aperfeiçoámonos? Não, Ele, Deus, aperfeiçoou. Com uma só oblação, aperfeiçoou. Esse é o requisito de Deus para sempre os que são santificados. Aí está, esta é a resposta para a morte de Cristo. Esta é a resposta para o Calvário. Ele absolutamente, com seu próprio sangue, comprou os nossos pecados e aperfeiçoou para sempre os seus crentes. Pense nisso quando for a Deus. Vá a Deus como um filho aperfeiçoado, uma filha aperfeiçoada, santificada, lavada pelo sangue. Tudo quanto pedirdes em meu nome, com fé, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Pode demorar tempo, mas a Bíblia diz, tê-lo-eis. Amém? Ele absolutamente, com o seu próprio sangue, comprou os nossos pecados e aperfeiçoou para sempre os seus crentes. Assim sendo, em Cristo encontramo-nos sem culpa, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra está em si. Essa é a perfeição aos olhos de Deus. Amém? Somos um povo sem privilégios aqui na terra, com as nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos que chegar a um certo ponto, temos de fazer certa coisa. Não, meu irmão, diz o profeta. Não é nada que tenha feito, é o que Deus fez por si. Isso é que vale. Nós estamos agora, se somos justificados pela fé, estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Deus. Se vier até um anjo do céu, se vos pregar outro evangelho que não este, seja anátema. Porque ele pode vir. Tens este pecado e aquele outro, fizeste isto, aquilo mais, e você vai lhe responder, mas eu estou coberto pelo sangue. Eu estou Agora podemos até melhorar o nosso vocabulário. É como na escola, na primária, já aprendemos a falar melhor. Não é? Podemos dizer, mas eu estou aperfeiçoado, eu fui aperfeiçoado, eu estou aperfeiçoado pelo sangue de Jesus Cristo. E ouvindo ele falar do sangue,
corre para milhas de distância de si. Amém, Jesus? Amém? O salmista disse um dia: se eu atender à iniquidade do meu coração, ou seja, se me deixar guiar pelo meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isto está no Salmo 66. E no Salmo 139, o mesmo salmista diz outra vez: vê se há, em mim algum caminho mau, vê, Senhor. Vamos fazer isto nesta manhã. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Qual é o caminho? O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Uma vez ouvi um pregador dizer: atenção que não é para qualquer um pregar sobre salmos, sobre um salmo, não é para qualquer um, atenção. Eu também não quero pregar sobre os salmos. Eu trago o salmo se o Senhor me der o salmo. E vou falar acerca do salmo que o Senhor puser na minha boca. Não sou eu que falo, é Deus que fala. Eu creio nisso de todo o meu coração, desde o princípio. E eu trago para aqui os meus papéis e fico depois, já a semana passada foi igual, esta semana é igual. Às vezes até me dá, até nem me apetece escrever nada. Chego lá. Mas é preciso uma escritura, é preciso uma orientação, é preciso, às vezes, para não andar aqui, né? O profeta dizia, sabe, antigamente quando eu era novo, eu tinha os versículos todos na cabeça, eu ia lá direto, no versículo tal, capítulo tal, versículo... Agora não, tenho que tomar nota de tudo. Estou pior até. Todos se riem em casa. Não foi nada disso, mano. Não foi assim. Não foi o Daniel, foi a Bia. Não foi a Bia, foi o Paulo. Ok, eu vou ter que andar com uma agenda debaixo do braço. Chego aos médicos, sim, doutor, porque ainda da última vez eu não tinha a noção do meu último internamento e estava a falar do anterior e a minha esposa ao meu lado já, meu Deus, não, peraí, não foi. Depois houve outro, eu estava até agosto, 3 de agosto. Eu estava com consulta no fim do mês de agosto e eu já tinha saído do hospital há uma eternidade. Eu disse, não, foi no princípio do mês. Eu tive que chegar a casa, ir à minha agenda e ver realmente onde é que eu tinha a cabeça. Está a ver? Portanto, não se admira, não tem nada. O nosso corpo se degrada. As circunstâncias em que vivemos, o ar que respiramos, a luta do dia a dia, vem se juntar à prova da palavra. Deus nos deixa andar neste ambiente, mas não estamos sozinhos. Você crê que não está sozinho? Não estamos sozinhos nesse caminhar, não estamos sozinhos nessa luta, não estamos desamparados, não estamos coxos, certo? Somos levados ao colo, apresentados assim, como um bebê. Já viu alguma apresentação, alguma dedicação de algum bebê? Quantos já viram na igreja? Né? Então o que é que acontece? Os pais vêm, trazem o bebê, o entregam ao sacerdote e o sacerdote pega assim nele na mão, está a ver como Cristo pega em si para o levar à presença de Deus e diz, Senhor, olha aqui está, coitadinho, cuida dele, porque ele é um bebê, ele não sabe o que fazer, ele não sabe por onde se guiar, guia-o tu, não o desampares, toma conta dele, zela por ele, zela pelos pais, zela pela casa, que ele seja um guerreiro do Evangelho, que ele seja cristão, que ele seja isto. Rapaz, está a ver? Ele é levado assim, né? Com todo o cuidado. É como Cristo pega em si, com todo o cuidado. Agora, ele não vai ter tribulações. Se calhar logo naquela hora ele está a berrar, está com fome, ou está com cólicas, ou está com qualquer coisa. Pode acontecer, não é? No entanto, ele está a ser dedicado com todo o cuidado, não é? Com todo o carinho, com todo o amor. Está a ver? Quando Jesus chegou lá, Simeão veio e disse, Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram o cumprimento da palavra. Como tu tinhas prometido, os meus olhos viram o Santo, viram a redenção de Israel.
Quer dizer, quem estava ali ao lado disse, o velho não está bom da cabeça, coitado, ele tem apanhado muito sol. Ninguém percebeu nada. Ela até era uma mulher de má reputação, as outras mães deixaram, o profeta diz, deixaram-na de lado, ela que dedicasse primeiro o dela e depois nós levávamos o nosso, ou então foram todos e ela ficou para o fim. Está a ver? Porque logo ali não havia concórdia, e você quer que haja hoje? Logo ali não havia concórdia. Segunda Tessalonicenses, a Bíblia diz, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Está a ver? Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Porque na igreja tal dizem que assim, que na igreja tal dizem porque assado, porque eu vou para lá, quem sabe lá eu vou resolver o meu problema. Na igreja você nunca vai resolver o seu problema resolve-se em Cristo. Onde estiver Cristo e Ele é a palavra, está resolvido o problema. Lembra-se daquele reavivamento de Gales, não é? O profeta conta, não é? Aquele grupo de eruditos americanos chega lá e pergunta a um sinaleiro que andava lá, lembra-se dos sinaleiros antigamente, com aquele capacete branco, aquele cacetete branco, que eles de vez em quando andavam a rodar assim, aquilo tinha uma fita, não é? Uma corda, um nagalho, qualquer coisa, e ele andava, muitos andavam assim, eu cheguei a ver alguns pela rua fora, lá com o cacetete, e eles encontraram um desses e perguntaram, olha, este deve saber, é polícia e tal, este deve saber. Olha, Sr. Guarda, desculpa, onde é o reavivamento de Gales? Onde é que isso está a acontecer? E sabem qual foi a resposta do polícia? O polícia disse-lhe, o reavivamento de Gales, onde está a acontecer? Está a acontecer aqui. Eu sou o reavivamento de Gales. O reavivamento está a acontecer no meu coração. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, nem que um anjo do céu venha pregar-vos outro evangelho, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Sabe o que é a apostasia? É a negação da fé. Eu já não creio em nada, eu já não creio em Deus, não há nada disso, não há nada. Essa é a apostasia, a negação da fé. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Está a ver a perseguição? Vai falar no nome de Deus e as pessoas, quando se voltarem a cruzar consigo, atravessam a rua. Não vou mais cruzar-me com aquele sujeito, com aquela sujeita, que vamos orar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Que é a história? Cadê Deus? Onde está? Cadê Deus? Não há nada disso, não existe nada disso. Essa é a apostasia, essa é a manifestação do filho da perdição, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está a ver? Ele vai se assentar no templo de Deus, ele vai se assentar, ele vai encarnar, ele vai entrar num corpo. Como Deus entrou num corpo, Satanás vai entrar num corpo e se vai sentar num trono e vai exigir ser adorado como Deus. Então esse será o tempo do fim. Lembre-se, pode até parecer fácil. Jesus disse que se o chefe da casa souber a que horas vem o ladrão, estará de atalaia. Temos que estar atentos. Veja, o profeta diz mensagem, aviso e depois juízo, já recebemos.
Eles pensavam que estavam exatamente na vontade de Deus, porque eles estavam a prosperar. Mas eles viram que Deus nem sempre é o autor da prosperidade. Não, por vezes, quando a prosperidade chega, a igreja normalmente afasta-se dele. Como dizes, rico sou, enriquecido estou, a igreja está rica, está dinheiro, temos é que pregar aquilo que os benfeitores querem ouvir, para que eles continuem a trazer. Irmã, abriu a boca até atrás. Irmã, essa é a mensagem da hora em muitas igrejas. Não podemos falar certas coisas porque o seu fulano de tal, o doutor fulano de tal, que dá X, que dá Y, não vai querer ouvir, vai sair, e depois o que é que vamos fazer sem aquele donativo, sem aquele dízimo, sem aquele dinheiro? O que é que vamos fazer com isso? Não, não pode ser. Põe o J, põe o til, passa à frente, nisso não se fala. Agora, o que é que João Batista fez a Filipe? Não te é justo tocá-la, porque ela é a mulher do teu irmão. Fosse qual fosse o preço. Qual foi o preço? Deram-lhe uma camisola de gola alta. Ok, não tem problema. Cortaram-lhe a cabeça, certo? Não é sacrílego. Estão a entender? Esse foi o preço de permanecer na verdade, de provar que a palavra estava certa. Mas a palavra teve que ser falada. Não te é justo tomá-la. Amém? E a igreja, por certas condições e tal, afasta-se da verdade. Lembre-se também, quando São Paulo chega a Atenas e discursa no Areópago, ele diz: vejo que um dos vossos altares é ao Deus desconhecido. Esse que vós honrais não conhecendo é o que eu vos anuncio. Repare, medite bem naquilo que Paulo está a dizer. Eram pessoas honestas, eram pessoas sinceras, eram pessoas em adoração. Se calhar muito mais ordenadas que muitas das outras igrejas, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, que se diziam judeus e não o eram. Disse Jesus nas eras. Fazem-se judeus, chamam-se de Deus, não o eram. Mas no meio dos gregos, Paulo disse: eu vejo que vocês adorais, apesar de ignorantes, estáis a adorar um Deus desconhecido. Era um povo sincero, era um povo que se santificava, era um povo que se separava em adoração, era um povo que estava em Deus. Veja, eles adoravam, logo iam ao templo, usavam do seu templo para adorar. Não era como aos outros para comprar e vender pombas, e vender cordeiros e carneiros, e velas do tamanho do marido, e cabeças, e mãos, e pés. Está a ver de onde vem o Espírito? E Jesus correu aquilo tudo a chicote, e ia permitir hoje? Não se comportavam mal, nem davam escândalo, mas estavam completamente fora da verdade. Certo? Em Hebreus 10:23 a Bíblia diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pense nisso, irmão, irmã. Eu tinha aqui quotes do como posso eu vencer, mas a mensagem está ali, nós vamos ler depois. Agora nós podemos perguntar: porquê é que tem que ser assim? O profeta diz na mensagem para quem iríamos nós, ele diz: primeiro, ele é o caminho. Segundo, ele é a verdade. Terceiro, ele é a luz. Quarto, ele é o único fundamento eterno. E quinto, ele é a única felicidade e alegria eternas. Sexto, ele é a única realização permanente. Ele é. Conte-me sobre algum lugar ou algum local a que você pudesse ir, ou algo que pudesse fazer, ou algo que pudesse realizar que fosse perpétuo, com exceção de Jesus Cristo. Amém?
Conte-me se você poderia construir uma casa que fosse perpétua. Conte-me se poderia conseguir uma popularidade que fosse eterna. Conte-me se poderia conseguir suficientes riquezas que fossem riquezas eternas. Você não pode fazê-lo. Nada, com exceção de Jesus Cristo. Ele é a realização eterna. E se você já realizou muitíssimo na sua vida, você ainda não realizou a coisa eterna até que tenha encontrado Jesus Cristo e o tenha recebido no coração. Ele é a realização eterna. Amém? Mensagem, o caminho de volta, e nós vamos encerrar. Deus sempre tem um povo em algum lugar para o qual Ele pode apontar e dizer, é esse. Amém? Oh, eu quero estar nesse número. Tenho certeza que todos queremos estar lá. É o desejo de todo o coração. Queremos estar nesse número do qual Deus pode dizer, este é o meu povo. Amém. Amém? Olhem para eles. Eles são o exemplo do que eu sou. Eles estão a refletir a minha vida neles. Eles renderam a sua vida e eu estou a refletir a minha vida através da vida deles. Amém. Ou seja, onde é que as pessoas hoje encontram Deus, encontram Cristo? Na noiva. Não tem outro sítio. Pastor, julguei que você ia dizer que era em mim. Eu não sei se é em si. É na noiva. A palavra está na noiva. Eu tenho lutado por expressar essa palavra. Eu tenho orado como profeta para que, através de mim, Deus se possa exprimir. Eu possa mostrá-lo, identificá-lo, ser como Ele. Eu tenho lutado. Mas eu sei que não é pelo quanto eu luto, mas é pelo que Deus pode fazer. E por isso eu oro a Deus todos os dias para que Ele faça algo e me use da maneira que Ele quiser e como Ele quiser. Amém? Que linda coisa! Como isso deve fazer Deus sentir-se bem ao saber. Ei, que lindo! Hein? Que consolo! Ao saber que Ele tem alguém em quem pode confiar. Amém? Vamos orar. Venham os músicos. Que o Senhor nos ajude e abençoe. Louvado seja o seu nome, amém. Vamos fechar os nossos olhos agora. Ok. Pai Celestial, glorificado seja o teu nome, Senhor, tu és o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é perfeito e a tua palavra é perfeita, porque ela tem sido provada e ela tem mostrado a perfeição que há nela. E, Senhor, essa perfeição hoje está em nós. Nós, certamente, nem sempre temos essa noção, mas, Senhor, tem misericórdia de nós, pois oramos em nome de Jesus Cristo, o autor da nossa salvação, da nossa redenção. Ele foi o unigênito, o primogênito da criação. E depois por Ele e nele é que todas as outras coisas foram feitas. Pai, nós estávamos na tua mente e tu determinaste
que esta seria a nossa era. Nós seríamos o povo desta era. Tu determinaste assim. Podias ter escolhido que viéssemos no tempo de São Paulo e então teríamos levado um retalho e um lenço das vestes dele e seríamos curados. Podias ter determinado que tivéssemos vivido na era das trevas e se calhar teríamos sido crucificados ou lançados no caldeirão ou na fogueira. Mas tu confiaste em nós para estes dias. E temos lido e entendido que estes dias são ainda mais trabalhosos. Porque a batalha é travada na mente. Agora já não é na dor, já não é no físico, já não é na morte física, porque aí então toda a dor acabava. Mas agora, Senhor, a batalha é espiritual, entre o espírito e o intelecto. E essa batalha permanece hoje, nesta manhã, com aquilo que ouvimos. O que faremos com isto, Senhor? Para quem iremos nós? Porque, Senhor, tudo isto pode ficar apenas no nosso intelecto, promove determinadas emoções e então amanhã ou daqui a pouco já estará tudo como antes. Ou então, Senhor, o Teu Espírito Santo fez com que a palavra fosse gravada nos nossos corações. E isso irá produzir fé. O mensageiro diz que a mensagem teve que vir para fazer crescer a fé para o rapto. Fé de rapto tem sido colocada em nós. Oh Senhor, isso vai para além do intelecto. Não há nenhuma teoria intelectual que prove. Soube, Senhor, daquela notícia daquele neurocirurgião que durante o tempo em que esteve em coma diz que foi para determinado sítio, andou em determinado lugar, era assim e assim e assim e voltou e estava a dar o testemunho 2 anos depois dessa ocorrência, porque até lá ele tinha lutado por ver se encontrava alguma prova científica desse acontecimento. E ele tinha dito: não encontrei nenhuma prova científica daquilo que aconteceu comigo. Tem que ir para além do intelecto, Senhor, porque é uma questão de fé e estamos numa batalha que é uma batalha de fé. E por isso, Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia. Clamamos como Simeão, como Ana, a profetisa. Quantos anos, quantos dias, quantas horas eles não estariam de joelhos em clamor para Deus lhes permitir ver o Santo, ver a redenção de Israel. Estavam há 400 anos sem profeta. E Deus cumpriu a palavra. Enviou o Redentor. A palavra veio ali porque ali estava o profeta. E a palavra veio ao profeta. E o profeta teve que dizer naquele dia, primeiro do que João Batista, veja, mas o profeta teve que dizer: Senhor, agora toma o teu servo, estou descansado, os meus olhos viram a salvação. A Ana, a profetisa, veio e cumpriu a palavra que diz que pela boca de 2
ou 3 testemunhas, será confirmada toda a lei. A palavra estava ali sendo cumprida, provada e cumprida. Demorou depois 30 anos, em que não se soube de mais nada, até que João Batista veio e disse: ele está aí, agora convém que ele cresça e eu diminua, pois não sou digno nem sequer de lhe atar as sandálias. Pai, nós queremos nesta hora estar como Maria, lavando os pés, teus pés com as nossas lágrimas, enxugando os teus pés, Senhor. Identificar-te no partir do pão como os irmãos de Emaús e saber que és tu, aquilo que foi falado, aquilo que temos recebido, aquilo que temos lido e estudado, és tu. Não é Paulo, não é Ireneu, não é Lutero, não é Wesley, não é Branham, és tu, Senhor. É Cristo através das eras. É o mesmo Cristo passeando no meio da sua igreja com os 7 candelabros na sua mão. Oh Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Aperfeiçoa-nos como nós ouvimos, Senhor, para que possamos refletir não o Senhor fulano de tal ou a dona fulana de tal que nós tanto gostamos de ouvir, não é? O profeta diz que é o que nós mais gostamos de ouvir, é o nosso nome, ó Senhor fulano de tal, ó dona fulana de tal. Não, Senhor, nós agora não estamos interessados em refletir isso, mas nós queremos refletir Cristo, o cristianismo que está em nós. Ajuda-nos, Pai. Tudo o resto nós sabemos que nos será acrescentado, pois por tuas pisaduras fomos sarados. Tu és o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Precisamos disso, tu sabes. Precisamos de, Senhor, temos marido, temos esposa, temos filhos, temos netos, temos família, temos visitantes, temos amigos. Precisamos sempre de ter algo para colocar na mesa. Mas, Senhor, Tu és Jeová Jiré. Tu és Jeová Nissi, Tu és Jeová Rafá, Tu és o grande Deus, Tu provês todas as coisas. Como o nosso pai na fé disse, o Senhor sempre proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Não temos que estar preocupados com isso. Eu tenho que dar a Deus. O que é que eu hei de dar a Deus agora? Agora vem aí esta festa. Agora vem aí a festa dos tabernáculos. Agora vem aí a festa dos pães asmos. Agora vem aí a festa das colheitas. Agora vem aí a festa disto, daquilo e daquilo mais. Nós conhecemos as Tuas ordenanças, Senhor. E todas elas passam pelo cumprimento da palavra. Ajuda a nossa fé, Senhor. Obrigado por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por estes livros que agora ficarão disponíveis, mas já estão disponíveis na internet. Obrigado, Senhor, por nos permitires gravar os serviços e colocá-los na internet. Poderão já lá ter ido e ter visto, mas tem alguns serviços que têm poucas visualizações, não vai lá muita gente, pois que vão lá os eleitos. Porque é para esses que nós falamos. Então já vou mais descansado, então tem falado para mim. Nós temos falado para os eleitos. Eu tenho falado para mim também. Cada um de nós. Porque lembre-se, não esqueça isso. Todos fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus. A noiva. Lembre-se, Moisés, Balaão, Jesus, Judas. Não somos todos um. Amém? Quando os filhos de Deus casaram com as moabitas, a Bíblia diz que eles pecaram. E esse pecado não mais foi perdoado. Eles disseram a Jesus, nossos pais comeram o maná do deserto, e Jesus disse, pois, mas eles estão mortos. Está a ver? Nós somos os filhos de Deus.
os eleitos de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E por isso caminhamos nesse caminho, que é provado, mas é firme e seguro, e conduz à salvação. Obrigado, Senhor. Abençoa cada lar, cada família aqui nesta manhã, aqueles que nos ouvem através da internet, os santos ao redor do mundo. Senhor, oramos especialmente por essa visita missionária a Angola. Pai, que o Teu nome seja glorificado. Opera sinais, opera maravilhas, Senhor. Ajuda esse povo, ajuda esses irmãos, ajuda-os de Moçambique, ajuda-os da Guiné, ajuda, Senhor, todos os outros países de língua portuguesa. Nós não sabemos, Senhor, mas também não temos que saber. O plano é Teu, a obra é Tua. Senhor, ajuda esses santos, abençoa, Pai. Abençoa os nossos amados, aqueles que temos no coração, aqueles por quem temos orado. Senhor, abençoa a nossa mesa. E ajuda-nos a ter sempre algo colocado lá para satisfazer a nossa necessidade. Em Ti confiamos, Pai. Oramos, Senhor, unidos em espírito com os santos através do mundo, para a Tua honra e glória, para que o Teu nome seja em tudo glorificado. Abençoa-nos, Pai, e recebe, Senhor, toda a glória, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.